Fala galera, estamos começando mais um do Zero Podcast. Aí, Kelvin. E aí, Eduardo, estamos aqui hoje mais uma vez, né, cara? Terceiro episódio. Isso aí, cara. Antes de a gente começar e apresentar nosso convidado de hoje, vou pedir a você que curta, comente, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas redes sociais, Facebook, Instagram. E qual que é a novidade, Kelvin? TikTok, né? Ah, TikTok. Daqui a dia vai ter até uma dancinha do Eduardo. Ou tua, né? Ah, vamos ver, né? Isso aí, galera. Então hoje nós vamos apresentar o nosso convidado, um convidado ilustre, e já estamos caminhando aí 2 anos, Matheus Franco. E aí, Matheus? É uma honra estar aqui, graças a Deus. Me sinto assim muito lisonjeado, na verdade, de estar aqui, porque pude acompanhar o começo de tudo isso daí, literalmente do zero, né? Eu falei que é muito coerente, porque realmente é do zero mesmo e eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês hoje. Cara, a gente que se sente honrado de estar com você ter aceitado o convite. Pra gente trocar uma ideia que nem eu conversei ali com você ali atrás, né? Pra mim conhecer um pouco de quem era o Matheus antes de Candói, né? Isso aí. Matheus, então conta pra gente aí, cara, qual são as suas origens? Cara, então, né? Quem me olha aqui na cidade de Candói já bate o olho e já sabe que, né? Eu não sou daqui. É muito normal o pessoal já perguntar, você não é daqui. E realmente, eu vim lá do Espírito Santo, né? Da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Né? Aqui tem a cachoeira e lá tem o cachoeiro. Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, né? Uma cidade ao sul ali. A gente pode dizer assim que a gente é bem populoso, baseado, né? Hoje com a realidade que eu vivo aqui. Mas uma cidade muito quente, muito fervorosa, podemos dizer assim, e muito diferente. Totalmente diferente, outra realidade, outra vida, outras coisas, tanto que, né, de conversar, você já vê meu sotaque é completamente diferente, minha forma de agir, às vezes, é muito diferente, né, algumas palavras, tanto que quando eu cheguei aqui eu tive muita dificuldade exatamente nisso daí, porque as palavras não se encaixavam no linguajar, assim, de um do outro, mas aos pouquinhos a gente vai pegando e vai seguindo em frente. Cara, então, conta pra gente um pouquinho aí, cara, quem são seus pais? Cara, meu pai, o nome dele é Marcelo de Moraes Franco. Hoje mesmo falei pra ele que ele era o cara, porque é um cara muito especial que, né, desde novo sempre me aconselhou. Eu lembro que ele me dizia, né, às vezes eu tava meio chateadão assim por causa de alguma coisa de amizade. Falando, meu filho, você tem que se lembrar sempre que o seu melhor amigo sou eu. Você pode ter os seus colegas, mas o melhor amigo que você pode ter sou eu, porque eu sou o cara que vai estar sempre do seu lado. E eu sempre carreguei isso pro resto da minha vida e hoje em dia eu chamo ele e falo, pai, você é o cara. Hoje eu mandei mensagem pra ele e ele falou, tá preocupado com o seu velho? Eu falei, lógico, você é o cara, eu quero você bem sempre, né? Então ele é, assim, a pessoa que sempre me apoiou, né? Independente das minhas idas e vindas na vida, meu pai foi o cara que sempre me apoiou. Minha mãe, o nome dela é Eliane Moraes Santos Franco, e ela é uma pessoa muito especial e, né, as pessoas falam que a gente tem que se espelhar muito em quem, né, cria a gente. E a minha mãe é uma pessoa que eu me espelho porque ela é uma pessoa totalmente diferente, sabe? É uma pessoa centrada, uma pessoa onde tudo que ela faz é daquele jeitinho dela e ela não muda por conta das circunstâncias. É uma pessoa totalmente espiritual, uma pessoa que eu nunca vi mudar, sabe? Ela sempre foi coerente do início ao fim, assim, né? Todo esse meus longos 27 anos de idade, né? Eu via minha mãe sendo a mesma pessoa do início ao fim, durante as dificuldades e as circunstâncias da vida. Minha mãe sempre se manteve ali de pé, sempre se manteve ali firme para sustentar 3 pessoas dentro de casa que muitas vezes só brigavam mas ela sempre esteve ali, né? Na rédea do negócio e falando que era assim, assado. E hoje eu tô aqui graças à oração da minha mãe. Mãe, muito obrigado. Viu, Matheus, você falou ali das brigas ali. Quem que era o encrenqueiro do negócio? Era você? Cara, a minha irmã, ela é mais velha, ela tem 4 anos a mais que eu. É sempre a irmã, né? Não, assim... Você mesmo. Não, mas assim, não, sendo bem sincero, eu era bem pentelhão, assim, às vezes.
Só que a minha irmã também era bem chata, cara. Quem tem irmã mais velha sabe como é que é. E às vezes eu queria ser mais chato do que ela, mas só que a gente brigava de cair no pau mesmo, cara. E a gente se surrava. Se surrava. Só que, né, não tem jeito. Era igual, é pau a pau. Os dois eram muito chato, muito pentelho. Então você competia com ela pra ser mais chato que ela. Sim, o tempo todo. Hoje em dia deu uma melhorada, assim, graças a Deus a gente tá bem melhor. Matheus, como é que foi a tua infância, assim, em relação aos teus pais, a respeito ao ministério? Você comentou que o teu pai já chegou a ser o líder de uma igreja, como é que foi isso? Cara, eu cresci num contexto de lar cristão, né? Eu não tenho muitas recordações, assim, de bebê, de criancinha, assim, igual a minha esposa, ela fala que ela tem recordações da época que ela era nenenzinha. Eu não tenho essas coisas, cara, não consigo lembrar. Mas das fotos que eu vi, eu fui batizado numa igreja católica, né? Mas só que das minhas lembranças de infância, né, ainda de colo ali, no colo da minha mãe sentado, fazendo xixi no colo da minha mãe muitas vezes, eu me lembro disso, cara. E é num contexto totalmente cristão, dentro de uma igreja evangélica, onde ali recebi as instruções necessárias. E o meu pai e a minha mãe sempre foram muito envolvidos nisso, né? O meu pai foi aquele cara que foi... ele era obreiro, passou a diácono, daí foi levantado a ungido, e ali ele permaneceu como ungido durante um determinado tempo. E a minha mãe sempre foi aquela que esteve ali como professora, como tesoureira da igreja, e tanto que é até os dias de hoje, e sempre permanecendo ali assim, à frente das senhoras, né, nos cultos, e durante as aulas, porque lá era dividido em classes, né, crianças, intermediários e adolescentes, e a minha mãe cuidava durante muito tempo da classe de adolescente, e ela cuidava da classe de jovens, e agora mais junto com as senhoras. Então foi nesse contexto, né? Eu gosto até de falar que eu dormi muito tempo em banco de igreja, porque meu pai, como ele já estava há bastante tempo dentro da igreja, ele era encaminhado para cuidar de outros trabalhos, né? A gente chamava de trabalhos, que eram igrejas menores, onde tinham que ir cuidar desses trabalhos. E meu pai ia para lá e, consequentemente, a gente acabava indo junto e a gente dormia nos bancos, juntava os bancos um do lado do outro ali e dormia. Então, eu cresci nesse contexto, vendo meu pai em cima do altar ali, pregando a palavra, né, adorando e cantando. A minha mãe, da mesma forma, sentada ali, chamando atenção aqui, puxando ali, porque era professora, né? Sempre gostou de ser professora, nunca entendi isso, mas sempre gostou de ser professora. E eu e minha irmã, a gente cresceu nesse contexto, né? Contexto ali de grupo de louvor, no contexto ali de adoração na igreja. Então, desde pequeno, inserido nesse contexto. E nesse período aí que você começou a tocar violão e tal. Cara, a gente era da igreja Maranata, né? Não sei se vocês conhecem a igreja cristã Maranata. E eles têm uma cultura muito forte com relação ao louvor. Desde criança eles já são ensinados a tocar instrumentos, a cantar, né, a ser regido ali dentro disso. Então, desde pequeno, eu sempre me vi muito atraído a isso aí, não só por conta do contexto, mas porque sempre gostei muito, né? Tanto que o primeiro instrumento que eu aprendi foi a bateria. Hoje em dia eu não toco nada de bateria, mas o primeiro instrumento assim que eu olhava, eu lembro que eu ficava sentado na igreja vendo os meninos tocando assim, e eu ficava ali reproduzindo aquela bateria ali no meu colo, e lá eles gradativamente eles vão dando oportunidades, e até que cheguei aonde hoje em dia eu me sinto mais confortável, que é o violão, né? Cheguei a tocar poucas vezes ainda na minha adolescência, cheguei a tocar poucas vezes no culto, mas foi ali nesse contexto onde eu aprendi o canto, aprendi as minhas primeiras 4 notas, aprendi a parte de percussão ali. E lá eles são muito regrados, né? Tem aquelas divisões de voz, aquelas coisas bem bacanas. Então aquilo dali foi me moldando para ter as consequências hoje em dia de estar dentro de um ministério. Matheus, fale um pouquinho mais sobre o discipulado. Quem que te discipulou, quem que te acompanhou, quais são as suas referências, nomes e tal. Cara, até os meus 15, 16 anos, assim, né? Quem me discipulou de verdade foi minha mãe, né? Minha mãe e meu pai.
Mas a minha mãe no sentido de sentar, né? Aquela coisa de mãe, de sentar e perguntar se tá tudo bem, o que que tá acontecendo, o que que eu posso, né, te ajudar, o que que eu posso fazer, né? Ensinando ali acerca da Bíblia. O meu pai mais naquele sentido de amigo, de puxar um pouquinho mais a orelha, de prestar atenção mais em algumas coisas, né? No sentido ali de uma estrutura. Mas eu fui aprender um pouco mais sobre o discipulado, mais na minha parte já de juventude, onde eu passei por alguns percalços da minha vida, onde eu tive a oportunidade de conhecer o que que é você ser tratado, cuidado e inserido dentro de um local específico, né? E eu posso dizer hoje assim que eu sou fruto de discipulado. Eu gosto sempre quando a gente vai falar sobre isso na igreja, eu gosto de falar que eu sou fruto de discipulado, sou fruto de célula, sou fruto de pessoas que foram dentro da minha casa me buscar, me arrastar para dentro da igreja, porque enxergavam algo a mais, algo que de repente eu não queria enxergar, mas essas pessoas enxergavam, e é onde eu pude conhecer realmente o que era a essência desse evangelho, né, que hoje a gente tanto fala. Teve um período ali, você falou, deu pra entender assim um pouquinho, meio por cima, assim. Então teve um período que se enfiou o pé na jaca mesmo, que desviou do caminho. Cara, durante muito tempo, assim, né, eu vou falar de mim, assim, cresci numa visão, né, cresci na minha visão cristã ali, convivendo com pessoas daquele meio cristão, convivendo com pessoas que falavam exatamente daquela mesma coisa. E quando a gente tá crescendo, quando a gente passa daquela fase de 15, 16 anos, a gente começa a querer entender um pouco mais o que que é. E eu saí de casa muito novo, né? Eu saí de casa ali, tinha feito 17 anos, né? Eu tinha acabado de fazer 17 anos, daí eu passei na faculdade e falei, mãe, tô indo embora, tô indo morar fora, né? Tô indo morar em outra cidade, e aquilo dali foi algo assim, tipo, vou embora e fui embora, entendeu? Não teve aquela... E nesse período, cara, é que a gente começa a se questionar um pouco, eu acredito, assim. Questionar quem a gente é, questionar o que eu fiz a minha vida inteira, será que eu aproveitei alguma coisa da minha vida? E como eu ainda não conhecia um outro lado da vida evangélica, eu posso assim dizer, porque eu fui muito bem instruído pela minha mãe e meu pai. Mãe, não entenda que eu esteja falando alguma coisa mal, tá? Mas só que eu fui instruído daquela forma, E quando a gente abre os nossos olhos para outras coisas e começa a enxergar um mundo totalmente fora daquilo dali, a gente começa a querer entrar dentro daquilo dali. E como eu gostava muito de música na época, e eu tinha os meus amigos, né? Até tinha o Israel e o Cassiano, sempre foram os meus melhores amigos, assim, na minha adolescência e juventude. A gente se instigava muito nesse sentido, né? A gente ia um pra casa do outro e começava a tocar ali aquelas músicas. E durante muito tempo eu tocava só as músicas da igreja, não conhecia música nenhuma. E eles já eram mais assim pra frente. E começava a tocar as músicas, e eu comecei a me interessar por aquilo dali, porque era uma sonoridade totalmente diferente, algo totalmente diferente. E quando eu me vi inserido naquele contexto, cara, e vivendo de uma vida totalmente diferente, uma vida onde as pessoas realmente curtiam aquilo dali, eu falei, cara, eu quero saber como é que é. E quando a gente abre, quando a gente abre a nossa mente para aquilo dali, hoje em dia a gente fala, abre essas brechas na nossa vida, cara, não tem jeito, a gente começa a vivenciar muita coisa. Começa a vivenciar ambientes, né, que antes a gente dizia, nossa, cara, aquilo dali é coisa do capeta, entendeu? Coisas desse tipo, que a gente só ouvia falar nisso. E quando você entra naquilo dali, cara, e você não conhece exatamente como funciona, cara, aquilo dali vira um negócio de outro mundo pra você. E quando eu percebi a minha vida, eu já estava inserido naquele ambiente. Porque devido às amizades, devido a tudo aquilo que eu tava enxergando e conhecendo de novo, e quando eu vi, eu já tava com um copinho de cerveja, eu já tava com os amigos ali fumando, então já tava ali inserido naquele ambiente totalmente. E a gente se transforma, querendo não tem como a gente ser hipócrita e falar que a gente não se transforma, porque a gente se transforma, sabe? E eu comecei a viver algo que era totalmente aquém, sabe, de quem eu era.
E durante muito tempo achei que aquilo dali era o que eu queria pro resto da minha vida, cara. Comecei a me questionar nesse sentido, questionar no sentido de que, pô, cara, eu me sinto muito bem, vou aqui, vou tocar meu violão, vamos na praia, vamos fazer um luau, vamos numa festa, vamos tocar em algum lugar, e as pessoas vão reconhecendo, as pessoas vão chamando a atenção e vão te chamando para as coisas, e você vai começar a virar um famoso popular, né? E a gente se via naquele ambiente ali, se via inserido naquilo dali, cara, e aquilo ia enchendo o nosso coração. E encheu meu coração de uma forma de eu achar que, cara, era aquilo dali que eu queria pro resto da minha vida, mano. Viu? E nesse momento que você tava nessa tua loucura total aí, achou que tinha embarcado num parque de diversões, né? Em algum momento você se sentia, tipo, fora daquele ambiente? Tipo, você tava inserido completamente, mas você se sentia um peixinho fora d'água? Cara, totalmente, porque por mais que eu me sentisse inserido naquele ambiente, a gente sabe que quando a gente cresce com uma base, né, a gente sabe que quando a gente tem um chamado e um propósito na nossa vida, sempre vai ter aquela chama no nosso coração, cara. Independente de a gente esteja enfiado em droga, esteja enfiado em bebida, enfiado em sei lá onde, cara. Aquela chaminha vai estar o tempo todo no nosso coração falando, ei, aqui não é seu lugar. Ei, aqui não faz parte da sua vida. E eu, durante muito tempo, eu quis calar essa voz, cara. Só que chega um determinado momento que você tá tão afundado, você tá tão dependente daquele meio ali, que eu acho que Deus, ele olha pra você e fala, aí, agora chega. Eu me lembro até uma vez que eu tava deitado, eu morava com uns amigos numa casa, e tinha chegado já bem doidão em casa, assim, deitei num colchão, que tava jogado no quarto lá, e eu lembro naquela noite, cara, eu fechei meu olho pra dormir, atordoado, tinha acabado de passar mal, e bem zoado mesmo, assim, e eu lembro, cara, que de noite, assim, eu acordei num susto grande, ouvindo uma voz bem forte, como se tivesse alguém do meu lado, assim, gritando no meu ouvido, falando, é essa a vida que você quer pra você? Cara, eu olhei, acordei assim, olhei no lado, assim, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? O que tá acontecendo? Só que, cara, na hora, assim, quando a gente sabe que aquilo dali não pertence a gente já saca logo de cara, essa vida que eu tô enfiado não é pra mim, sabe? Não é pra mim. Só que, cara, até você se libertar daquilo dali, até você entender realmente o que tá acontecendo, você passa por muita coisa, né? Você já chegou naquele ponto assim, ó, eu tô no fundo do poço, a minha vida já não tá fazendo mais sentido. Você pensou alguma vez em tirar a própria vida? Você já chegou no fundo do poço, literalmente, antes de você ter essa experiência com Deus? Cara, eu acredito assim, eu não cheguei no fundo do poço a chegar nesse ponto, né? Mas cheguei no fundo do poço onde eu comecei a fazer coisas que não... Eu sabia que não era de mim, sabe? Eu acho que assim, teve uma vez, me lembro que a gente estava na casa de uns amigos e eu lembro que eu acho que eu pedi pra minha irmã fazer um bolo, cara. Pedi pra minha irmã fazer um bolo. Só que, cara, aquele bolo ali era pra pura larica, né, velho? Então, era. Só que, né, minha casa num ambiente cristão e eu noutra casa num ambiente totalmente maluco. Pedi pra minha irmã. E eu fui em casa, mano, atordoado, eu e meu amigo. Chegamos lá em casa e minha mãe não é boba, cara, sabe? Mãe que é mãe, ela tem sempre uma parzinha com Deus, entendeu? Ela tem aquele... Então minha mãe já falou pra mim, filho, vem cá, deixa eu te dar um beijo, um abraço. Ali eu já sabia que tinha dado B.O., tio. E daí ela me abraçou, ela sentiu aquele cheiro, sabe? Eu peguei e fui embora. Depois a minha irmã, ela pegou e me mandou uma mensagem, me dando um baita do esporro, cara, dizendo um monte de coisa, que, né, que aquilo dali não tava certo, isso que eu tava fazendo com a minha mãe, com meu pai. Cara, e quando eu bati assim, pensei, falei, eu tô fazendo da minha vida, né? O que eu tô fazendo? E outras tantas vezes, cara, tipo assim, de acordar e dormir, mano, fazendo e fumando e usando droga, cara, e eu falando, meu Deus do céu, cara, sabe, você tá tão perdido naquilo dali que você tenta sair, achar uma luz, mas não consegue. Então, o que a gente faz? A gente continua mergulhando naquilo dali, porque é o que tá te suprindo naquele momento, cara. Então, o fundo do poço, pra mim, foi eu ver realmente, assim, a minha estrutura, tudo aquilo que eu tinha aprendido se perdendo, sabe? Se perdendo naquele vazio tão grande que era uma coisa tão momentânea.
Cara, e como que isso mudou? Como que você teve a tua experiência com Deus, o encontro verdadeiro, como é que foi? Cara, daí eu já vou ter que entrar, falar um pouco da minha esposa. É. Eu falo assim que a minha esposa, ela tem tem uma mansãozinha já pronta pra ela no céu lá, porque ela foi assim a responsável hoje de eu estar aqui sentado nessa cadeira e vivenciando tudo que eu tenho vivenciado. Por quê? Né? Na Bíblia eu acho legal fazer esse paralelo, porque na Bíblia vai mostrar a história de apóstolo Paulo, que apóstolo Paulo teve a sua vida transformada à beira do caminho, né? E de uma hora para outra, assim, Jesus apareceu para ele e transformou a vida de apóstolo Paulo. E Paulo antes era pregador de morte, passou a pregar a vida, antes condenava os cristãos, passou a lutar a causa deles, né? E para mim foi assim, eu fui dormir totalmente conturbado e acordei num cenário totalmente de luz, totalmente de amor, totalmente de transformação, né? Então, eu tava afundado na minha vida, tava completamente zoado, cara, tô completamente imerso naquilo dali, noites, né, a fio, assim, só fazendo besteira. Então, cara, e eu participava de uma igreja, na igreja batista, né, lá de Ponta da Fruta. Eu tenho certeza que eles vão ouvir, eles vão lembrar de mim daquela época lá. Ponta da Fruta, o nome do lugar. E era uma igreja muito bacana, eu era daquele lugar ali, estava inserido naquele local ali, né, porque até então eu conhecia o que era a palavra, conhecia o louvor, né? Tive amizades. Só que durante esse tempo eu comecei a abrir meus olhos para as coisas de fora. Eu abri uma brechinha ali para uma coisinha e eu comecei a abrir meus olhos nesse sentido que eu já comentei, na parte da música, essas coisas. E eu, né, lembro meu amigo, o Israel, ele na época, a gente sempre combinava, né? Quando eu tiver mal, você tem que estar bem, cara. Porque se eu tiver mal, você tem que me levantar, entendeu? E no dia que você tiver mal, eu tenho que estar bem pra você me levantar. Mas e quando os dois tiver mal? O que nós vamos fazer? Lascou. Entendeu? E foi exatamente nesse período, cara, que os dois resolveram falar, não, cara, vamos aproveitar, vamos curtir. Ele sempre foi mais de boa do que eu, nesse sentido, né? E a gente começou a viver dessa forma, né? Então eu tava ali nesse cenário onde Mateus estava completamente conturbado e teve épocas, cara, teve dias assim, lotado no escritório que eu trabalhava assim, o patrão saía, eu pegava assim, de maconha na janela do trabalho mesmo, tá ligado? Trabalho? No trabalho, véio. mano, no trabalho. Eu achava que eu era louco. No trabalho mesmo, assim, cara. E aquilo dali, cara, não fazia sentido, mano, mas eu tava vivendo daquela forma. Só que eu tinha dois pastores, cara, muito espirituais, né? Eu tenho até que dar créditos, assim, pra eles, no sentido de que foram pessoas que me acolheram, né? Deus sempre me encaminhou de uma forma, né? Todos os lugares que eu passei, igrejas que eu passei, Deus colocou pessoas na minha vida que me abraçou como pai e mãe, né? Como eu saí de casa, eu me via muitas vezes sozinho e Deus colocava pessoas na minha vida, mesmo eu estando num bagaço, né? E então, vivendo daquela forma ali, e esses dois pastores meus sempre oraram muito por mim, e eu abandonei tudo, abandonei o ministério, abandonei a vida toda que eu estava vivendo com eles ali, e comecei a usar muita droga. E naquele momento, cara, que nada fazia sentido, uma mensagem chegou no meu celular. A minha pastora, a pastora Catiane, mandou uma mensagem pra mim, falando, meu filho, eu não sei por que eu vou te falar isso, mas eu tenho que te falar. Que aquela pessoa que há muito tempo ora e espera por você virar. Ela só mandou isso pra mim, cara. E eu falei, pá, boa, né? Tá bom, se tá falando, então tá falado, né? E não dei muita bola pra aquilo dali, né? E continuei vivendo a minha vida. E então eu acredito, eu falo Deus, né, inserido nesse contexto de totalmente loucuragem, eu falo Deus porque hoje, eu olhando a minha vida, eu vejo que realmente foi Deus quem fez na minha vida. E abriu uma porta que eu gravei uma música e na época tava estourando muito esses negócios de cover, né? Todo mundo queria fazer cover, cara, cover. E eu falei, cara, eu vou tentar, e fiz um cover um dia. Tava muito zoado aquele dia, cara. E eu falei, vou gravar esse negócio aqui e vou mandar. Mandei um cover pro cara lá, pro administrador, e o cara ficou assim, louco. Falou, nossa, cara, que voz é essa? Não sei o quê. Eu falei, esse cara tá louco, igual eu também, né? Porque... Daí ele falou, vou colocar o seu vídeo agora, né? Daí subiu o meu vídeo pra página lá.
E quando subiu esse vídeo na página, cara, começou um monte de mensagem, um monte de coisa, um monte, cara, tudo aquilo que quando eu comecei a viver essa vida, é tudo que eu sonhei, cara. Era tudo que eu sonhava, tipo, as pessoas reconhecendo o que eu tava fazendo, falando comigo, mandando mensagem. E eu tava vivendo exatamente aquilo dali. Então, imagina só, um jovem, morava sozinho, vivia por conta, assim, vivendo aquele cenário e vivendo exatamente aquilo que ele queria viver. Imagina só se você não vai querer continuar naquilo dali. Lógico que eu queria aquilo dali. Só que, no meio disso tudo, né, no meio de todo aquilo, e alvoroço ali, das pessoas mandando mensagem, eu recebi uma mensagem. E era exatamente de uma pessoa que me apresentou minha esposa, né, hoje, a Iana. E aquela mensagem ali, cara, chamou a atenção, eu continuei conversando, e ele falou pra mim, você precisa conhecer uma pessoa. Eu falei, não, beleza, né, menina, vamos conhecer, né? Bora lá. Bora lá. Só que daí, cara, quando ele mandou, eu comecei a conversar com ela, era uma pessoa completamente diferente, cara. Era a pessoa assim que, mano, me fez parar, esquecer tudo aquilo e focar. E ela começou a falar de Deus, cara. E quando eu percebi, eu já tava falando de Deus. Daí ela falou, você podia mandar uma música pra mim. Falei, opa, vou mandar uma música, né? Fechou. Cara, a primeira música que eu toquei foi uma música de Deus. Pô, eu não lembrava mais de outra música, só lembrava a música de Deus pra ela. Tanto que ela fala que era impressionante como eu poderia cantar qualquer outra música, mas eu mandei uma música de Deus pra ela. E aquilo dali a gente começou a se envolver. Então, quando a gente continuou conversando assim, de noite eu deitei minha cabeça no travesseiro, no meio daquilo tudo ali, e eu tive um sonho, né? Deus falava pra mim que eu precisava correr até o meu pastor, na época, correr até o meu pastor e pedir perdão de tudo aquilo que eu tava vivendo. Era necessário que eu tomasse essa atitude. Cara, e quando eu acordei, a minha vida estava completamente diferente. Tanto que eu procurei no celular o meu vídeo, eu não achei mais o meu vídeo na internet. Eu não achei mais a música que eu cantei na internet. As pessoas não me mandavam mais mensagem. E só a Iana me mandava mensagem, né? E quando eu vi aquilo dali, eu lembro que eu falei, cara, eu preciso fazer isso, né? Eu preciso fazer isso. Lembro que eu peguei o ônibus, eu tava com uma bucha de maconha na bolsa e uma carteira de cigarro na bolsa. E eu fui andando naquele caminho, cara. Eu lembro que eu saltava do ponto de ônibus e tinha que andar um tanto a pé numa estrada de chão pra chegar até a casa do pastor. Eu ia pegando aquilo na minha bolsa, cara, olhando aquilo dali, cara, ia jogando assim. Ia só dispensando no meio do caminho, assim. E aquilo dali foi fazendo sentido de que, cara, realmente, cara, isso aqui não faz sentido, sabe? Não faz sentido, não faz sentido. E quando eu cheguei lá, sabe aquela coisa que você não precisa falar nada? Não precisava falar nada. Porque na noite anterior, Deus já tinha virado pra ele e falado que eu iria até a casa dele exatamente para aquele momento. Caramba. Entendeu? Nossa, show, cara. Então, assim, a minha vida foi... Eu dormi num mundo muito louco, mano. Coloquei minha cabeça num mundo muito louco e quando eu acordei eu tava completamente diferente. E não é assim só de falar, assim, pra atrair palavras, mas não falar de procurar, cara, de testificar e não existir mais o Mateus de antigamente, sabe? Aquilo ter sido apagado, literalmente apagado, e não foi por mim, sabe? Não foi por mim. E daí, como eu falo que, né, minha esposa tem um galardãozinho, por quê? Né, como a pastora tinha mandado a mensagem naquela época, então, quando eu comecei a conversar com ela, eu tava ainda nesse cenário, não tava bem, né, no meio das nossas conversas, daí a gente já tava se envolvendo uma vez de madrugada. Eu acordei e eu tinha um texto dela, assim, ó. E só uma frase me marcou. Há muito tempo eu oro e espero por você. A mesma coisa que a pastora tinha mandado pra mim. Aquela que há muito tempo ora e espera por você. Cara, quando eu vi isso daí, o Mateus do passado tinha sido completamente eliminado. Já não tinha resquício, sabe? Tinha só a história. Mas o sentimento. Tanto que hoje, cara, se eu cheirar um copo de bebida ou ver um cigarro, eu sinto ânsia. Sabe? Eu sinto ânsia porque aquilo dali foi completamente tirado, arrancado de mim por um propósito maior, sabe? Eu me vi, assim, totalmente liberto. Eu me inseri naquele ambiente justamente a partir disso, essa transformação, né?
Cara, que interessante, tipo, ouvir tua história. Que nem eu falei, cara, conhecer o Matheus, tipo, de lá, porque a gente conhece o Matheus do contexto aqui, igreja e tudo mais, o cara já, né, tocando ali no ministério, se dedicando à obra. E a gente não e acredito que muita gente, né, na cidade vai ficar sabendo agora isso aí. Fazia nem ideia. E, cara, muda os olhos. Sim. Cara, isso só tem a acrescentar, tipo, cara, essa mudança. Eu analisando tua história ali enquanto você tava contando, né? Tipo, cara, totalmente oposto, assim, tipo, eu naquele mundo, eu não conhecia Jesus. Você foi criada nesse contexto. Eu não conhecia Jesus, e vivia essa vida louca aí também. E Deus me resgatou também, tipo, de formas diferentes, mas Deus resgatou. E Deus usando o bendito fruto. Não, com certeza. Porque por isso que Deus falou, né, que não é bom que o homem fique só, Exatamente, cara. É que na verdade a gente, né, jovem, a gente cria um certo preconceito, né? Quando a gente não tá inserido dentro de um ambiente cristão, vamos dizer assim, a gente acaba criando um certo preconceito de que, vou pra igreja ali, cara, pra quê? Se as meninas estão tudo aqui fora, se as coisas bacanas estão tudo aqui fora. Mas, cara, é totalmente ao contrário. Quando a gente se insere nesse ambiente, a gente passa a enxergar as coisas de uma outra ótica, porque basta apenas enxergar de uma outra ótica, cara. Porque a gente tá enxergando numa ótica onde, cara, é tudo, né, todo mundo muito louco. E, cara, vira a ótica, a gente continua todo mundo muito louco, cara, só que agora a gente tem um propósito. Entendeu? A gente tem um propósito, a gente tem um algo maior. E dentro desse algo maior, cara, tem uma família. Dentro desse algo maior tem pessoas que te abraçam. Tudo que você procurava antes, de repente, suprir com droga, suprir com bebida, suprir com amizade, cara, você encontra tudo isso na presença de Deus, entendeu? Você encontra um abraço de pai, um abraço de mãe, uma esposa que há muito tempo ora e espera por você, entendeu? Então, cara, é só uma questão de virar um pouco a sua ótica, a forma como você tá vendo. Interessante, né? Essa conversa nossa aqui testifica, né, o que diz a palavra, né? Que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, né? Exatamente. Por ver, cara, tem pessoas muito melhor que nós, muito mais capacitadas do que nós, e Deus nos escolheu, cara. Exatamente. Cara, de milhares de pessoas, cara, à nossa volta, Deus nos escolhe para fazer uma obra na nossa vida, cara. Isso, cara, vendo aqui vocês compartilhando o testemunho de vocês, cara, você vê também o que Deus fez na minha vida, cara, de 2 anos pra cá, cara, a reviravolta, cara. Tipo, do nada, cara. A gente tem uma história, cara, muito louca. Eu e o Matheus, a gente trabalha, então, na mesma loja. E eu lembro que quando ele começou a trabalhar lá, Kelvin, cara, então todo mundo olhava pra ele, assim, aquele barbudão, aquela barbudona, assim, né? Tanto que a nossa chefe lá pediu pra ele cortar a barba, cara. Que parecia um drogado, um maconheirão, sabe? Aqueles bem pesado, noiadão. Parecia o Matheus, cara. Cabelão, assim, parecia o... Cara, era então... brabo, não, confesso, era brabo, tio. Era brabo, filho. Daí, né, ninguém conhecia ele, né? Todo mundo apreensivo, né? Aí a Iana fez um currículo, eu sei que foi a Iana que fez, porque era um currículo assim meu, acho que dava umas 2 páginas, cara. O cara assim, nossa, esse cara é o cara, né, cara? Vamos contratar esse maluco cara, aí, né? A mulher ora e espera muito tempo por mim, cara. Ela tem que instigar pelo menos no currículo, né? Mas era... Não, deu uma valorizada assim, legal. Mas era no currículo com foto ou não? Não é com foto. Então, acho que não é. Mas tem que valorizar só nas palavras, né, Sim, mano? não, mas ela deu uma super valorizada, assim, sabe? Foi bem além, assim, sabe? Levou um pouquinho. Ela deu uma levada, na moral. Ela fez na ótica dela, né? Mas voltando ao assunto aqui, né? Continua aí. Então daí, cara, o Mateusão, né, cara? Daí todo mundo curioso, né, cara? Todo mundo... Cada passo dele, todo mundo analisava, né, cara? E o tempo foi passando, cara. E tinha alguma coisa nesse cara aí que me chamava atenção, cara. Tipo, tinha uma rodinha ali do povo comentando, uma fofoca, alguma coisa, e o cara de lado só. Mas, e eu junto nas fofocas, né? Comentando, né? Metendo a lenha também, né? Tava pessoa, não sei o que. Eu falei, mesmo, é verdade, né? Não sei o que. Nem sabia do que tava falando, mas tava concordando, né? Cara, e ele de lado, cara, quieto. Falei, cara, às vezes puxava alguma conversa sobre... falava de mulher, alguma coisa assim, e ele quieto no canto dele, né? Falei, mas cara, deu uma coisa estranha, né, cara? E me levou a uma curiosidade, né, sobre a vida dele. Falei, mas quem que é esse cara, né, cara?
Daí a gente foi se aproximando, a gente conversando e tal, né? E tocando uma ideia, cara. E eu vi que a conversa dele era diferente, cara. A linguagem dele era diferente. Claro, né? Sotaque arrastado, né? Mas, não, mas era algo. Nem dá pra perceber, era bem cara. diferente, então, né? Imagina só um sotaque desse e o cara mais espiritualzão, assim, sabe? E eu via nele, cara, algo diferente. Uma luz, assim, algo diferente que eu não tinha. Cara, eu sei que eu colei nesse cara. Falei, eu vou descobrir o que esse cara tem que eu não tenho, né? Cara, aí foi. Que a gente começou a ficar amigo. Cara, a gente conversando, trocando uma ideia ali e tal. E um dia desse, né, eu descobri, né, que ele era da Igreja Batista, né? Daí foi conversando e tal. Daí um dia eu perguntei pra ele, viu, tem culto lá na tua igreja que dia? Né? Ele me falou, acho que foi num domingo, primeira vez que eu fui. Beleza, falei, eu vou lá então, né? Ele nunca me convidou pra ir na igreja. Não sei porquê, viu? Ele tava melhoradinho isso aí. Nunca me convidou pra ir na igreja. Daí eu falei, pá, né? Mas eu vou ir, né, cara? Esses caras. Comprometido. Eu vou demitido mesmo. Não me convidou, mas eu vou demitido. Eu quero conhecer um pouco mais perto desse cara e ver o que ele tem de diferente que eu não tenho, né, cara? Cara, Deus trabalhou tanto na minha vida, cara, aquele dia. Então eu me lembro, eles estavam reformando o templo, a igreja ali. Estava sendo lá atrás as programações, né? Cheguei lá na igreja, então, com aquele ambiente totalmente diferente, com as paredes pretas. Falei, nossa, né, cara? Bateria, né, cara? Violãozão assim, né, cara? Falei, nossa, cara. Falei, eu gostei desse negócio aqui, né, cara? Parece uma festinha, né, cara? E todo mundo chegava, que todo mundo vinha e abraçava, né? Quando, antes dava, né? Sim, 2 anos, dava, 2 anos atrás, né? Dava pra abraçar ainda, né? Tudo aquele povo vinha e abraçava, né, cara? Eu, poxa, né, cara? Mas eu... então tá aqui o ninho dos crentes, né? Cara, e todo mundo me abraçou, cara, e eu me senti estranho, né? Que todo mundo veio abraçar a gente, né? Nem me conhece, né? Abraçação, né? Esse negócio de abraçar a gente, né, cara? Cara, beleza, sentei no meu cantinho ali, eu e minha esposa. Cara, daí começou a tocar isso aqui, começou a tocar, cara. Falei, meu Deus, mas que voz desse cara, né, cara? O Dino, baterista, tocando bateria ali. Abraço, Dino. Toca demais. A Tamara, a Rosi, a Iana e você, tocando. Eu falei, nossa, cara. E umas músicas assim, cara, que eu tocava lá dentro do meu coração, cara. Sendo que até hoje me toca as mesmas músicas quando... Galileu, cara. Galileu. Quero conhecer Jesus. Cara, marcou minha vida e minha história, cara. Através de um testemunho, cara. Através de um testemunho vivo. Não falado, mas sim que você vê um testemunho e você vê enxergar e você querer alguma coisa, cara. O que ele tem. E eu me lembro, cara, que eu gostei, cara. Gostei do culto, gostei da palavra, gostei da ministração, do louvor e tal. Aí... Só que algo dentro de mim, assim, cara, não tinha gostado do negócio de abraço, sabe? Até eu saí no corredor da igreja, saindo, né? Até falei pra minha esposa, falei, daí o que achou, né? Aí eu falei assim, né? Gostou da sessão de abraço? Sessão de abraço. Mas eu queria que ela concordasse que eu não tinha gostado, cara. Ela falou, gostei. Falei, pois é, meio estranho, né? É porque você é bem-vindo, cara. Você é bem-vindo ali só num cutucãozinho assim, não vai, tio. Era estranho pra mim, eu achei estranho, cara, mas lá no fundo eu gostei, cara. Falei, nossa, cara, eu me senti importante, sabe? Cheguei ali, cara, alguém me acolheu, onde nunca tinha acontecido isso, cara. E desde lá, então, cara, a gente vem, cara, com uma amizade louca, assim, cara, que eu falo que ele é o irmão homem que eu não tive, cara, ele é meu irmãozão, cara. Você chegou no outro culto já esperando a galera abraçar, né? Esperando já, cara. A expectativa Você foi marcado pelo abraço, cara. Cara, é interessante, né? Tipo, um ambiente que é desacostumado, né? Desacostumado. Cara, eu lembro que eu também, tipo, um dos primeiros contatos, eu lembro que a minha esposa, na época namorada, acho que nem namorada ainda era, a gente tava se conhecendo. Me ligou assim, fazia uns diazinhos que eu não via ela. Viu? Tô indo pro Candó e vou na igreja lá na presbiteriana. Ixi, na época eu ainda, tipo, não queria essas coisas, né? Loucão, tipo, peguei, daí eu falei, mas queria ver ela, né? Peguei motivo, cara. Peguei e saí de casa, peguei minha moto, fui.
Daí encostei numa outra rua, cara, a minha moto, assim, porque a minha moto, tipo, ela era diferente, dava pra saber que era minha. Eu falei, cara, se algum amigo meu passar que eu tô aqui. e era um trajeto, eu não queria que ninguém soubesse que eu tava lá. Aí eu cheguei, daí tal, daí, né, teve uma palavra lá do cara que me tocou, assim, porque ele falou de um amigo meu que tinha morrido e tal. Mas eu acho que foi mais isso. Só que, cara, ali eu acho que começou a despertar, cara, uma curiosidade pelo ambiente igreja. E daí um dia o Adriano pegou e convidou pra ir na Batista. A gente chegou na Batista e, tipo, um ambiente, cara, diferente. Daí um amigo meu já tava indo, o Marcão tava indo já lá. E eu comecei a ir, cara, comecei a frequentar e, cara, a gente realmente sente um acolhimento, né? A gente é bem acolhido. É interessante, cara. A gente chega a primeira vez e a gente quer voltar, né? Sim. A gente quer voltar para aquele. Cara, eu penso assim, né? O Dodge tava falando da forma como a gente se achegou como amigo, né? Eu acredito, Matheus, hoje líder do Ministério de Louvor, né? Matheus que né, estuda, Matheus que se aprofunda em Deus. Eu acredito sim, cara, que a gente não precisa ficar falando muita coisa, sabe? A gente não precisa ficar dizendo, especulando muita coisa. Com nossa simples atitude, cara, ser diferente. Ser diferente em que sentido? Não de você ser chato, não de você querer ser superior. Não, cara, pelo contrário, você ser uma pessoa humilde, cara. Você ser uma pessoa que você entra nos ambientes e você tá ali, cara, com aquelas pessoas e você conversa normal e você, né, começa a fazer parte e começa a demonstrar algo diferente dentro daquilo dali. Porque é muito fácil você chegar num ambiente hoje e você se inserir naquele ambiente da forma exatamente como aquele ambiente é. Da forma como as pessoas esperam que você seja. Mas agora você chega dentro de um ambiente e você mostra aquilo que você é, a sua característica, o seu caráter, cara, as pessoas vão começar a pensar. Não que eu tinha esse intuito, mas eu sempre tive na minha cabeça de que, cara, se Deus transformou a minha vida, se Deus me fez gerar em mim algo novo, por que eu vou ser diferente disso, né? Porque que algo que transformou a minha vida, algo que modificou quem eu sou de uma forma melhor, por que eu vou ser diferente daquilo dali? Né? E as pessoas têm um preconceito muito grande isso com relação à igreja, porque acha que vai encontrar lá um ambiente totalmente mudo, calado, onde vai ter uma pessoa falando ali o tempo todo e pregando doutrinas em cima de você, que você nunca vai entender, que você nunca vai assimilar, ou que você tem que abandonar completamente aquilo que você é para você se transformar em outra pessoa, sendo que não é assim, entendeu? Sendo que você, cara, você chega num ambiente, né, que a gente é inserido hoje, você vai encontrar pessoas que te recepcionam numa porta, né? Às vezes você está precisando de um abraço naquele dia, você não recebeu carinho aquele dia todo e você está precisando daquilo ali, cara, você vai receber isso na porta da igreja já de cara, uma pessoa que vai te abraçar, já vai quebrar esse gelo, é justamente para quebrar esse gelo no sentido de que, né, não é formal, é informal, cara. Ele te abraça para você poder saber, ei, você é bem-vindo, cara. Né? A palavra bem-vindo, ela vai muito além só de recepcionar, ela vai te fazer sentir à vontade, né? De você chegar num ambiente e saber que aquela casa ali também é sua. E quando a gente entende esse papel de igreja, esse papel de que desde a porta, desde o convite até o final, cara, tem um papel assim sensacional, né? Do abraço, do convidar para sentar, da igreja estar limpa, do louvor ser diferente, né, do ambiente ser diferente, sair um pouco desse tradicionalismo. Eu acho bacana isso, que a gente tem adotado um pouco isso daí, né? Eu dou glória a Deus pela vida do nosso pastor, porque, né, ele veio de uma cultura totalmente diferente daqui e inseriu algo que poderia gerar um certo desconforto, e gerou um certo desconforto. Sim. Mas foi um desconforto de quebra de paradigma, cara, quebra de cultura mesmo, para a pessoa se sentir amada de uma forma diferente. Porque às vezes a gente é inserido dentro de uma cultura, enraizado dentro de uma cultura e é daquele jeito. Eu aqui com o meu chimarrão aqui parado e aí, beleza, tchau. Entendeu? Agora não, cara, você entra num ambiente onde você de cara, você já vai receber uma recepção. Se você não gostar de abraço, você estende a mão. Mas a pessoa, ela vai estender a mão, cara, vai falar, ei, você é bem-vindo, cara. Entendeu? Você vai encontrar um lugar bacana, vai encontrar uma música bacana, vai encontrar uma palavra diferente, uma palavra onde você pode ouvir e não é aquela coisa mastigada e mal explicada, aquele que
tem um contexto, sabe? Vai pegar na Bíblia, vai trazer pra sua vida e vai gerar algo dentro de você. E eu vejo assim que também uma coisa que quebra muito, tipo, é que às vezes as pessoas têm uma visão, não, o cara crente é quadrado, Isso. né, e tal, ele é muito... E aqui a gente tá podendo demonstrar um pouco do que é, cara, é com um papo descontraído, a gente conversa... Cara, a gente é normal, tipo, é normal, a gente dá risada normal, a gente conversa, conta história, é muita coisa que a gente faz que as pessoas... Às vezes as pessoas de fora acham... tipo, eles não fazem isso aqui, né? Cara, a única coisa que a gente dá risada sem precisar falar um palavrão, sem precisar contar imoralidade. Sim. E a gente troca uma ideia. É engraçado, cara, a gente conta piada, a gente fala umas paradas bem bacanas. Cara, isso, o podcast já surgiu com essa ideia, né? De mostrar, cara, que o cristão, nós cristãos de hoje, não somos mais aquela caixinha que você falou que você se convertia, você colocava uma Bíblia embaixo do teu braço, um terno, uma gravatinha, e você ia para a igreja, e a tua vida, teus amigos lá fora, você excluía eles. Sim. Cara, a gente cresceu nesse ambiente. Eu cresci achando que eu não podia ter amigo fora de casa, cara. Eu cresci achando que eu não podia ter amigo fora da igreja, que se eu tivesse amigo fora da igreja, estava errado. Entendeu? Mas isso não faz sentido, entendeu? Porque pra que eu vou pregar a palavra? Vou pregar a palavra pra quem já conhece a palavra? Vocês são a luz do mundo. Exatamente. Né? A luz não é a luz da casa, né? Não, cara, na casa tem já muita luz já. A gente precisa entrar mesmo. Então, cara, você vê o cristão, o que Deus espera de nós, né, cara? Que nós temos um contato com Ele, que nós sejamos convertidos, que a nossa mentalidade mundana mude, mas que a igreja, o intuito da igreja é treinar pessoas para que elas façam diferença no seu ambiente. Não de isolar as pessoas dentro de uma caixinha, mas sim de treinar as pessoas, doutriná-las, segundo as palavras que Jesus deixou, mas com que aquela pessoa volte para o seu convívio, igual a palavra diz sobre aquele endemoniado, né, que Jesus libertou ele e que ele queria ir com Jesus. Jesus não, fala, volta para a tua casa, conta, né, tudo aquilo que eu fiz na tua vida. Então Deus não quer que você deixe o teu ambiente e vá seguir Ele. Ele quer que você siga Ele no ambiente que você está, né? Sim, não, totalmente. Porque não faz sentido, cara, você absorver uma palavra transformou a sua vida, gerou vida dentro de você, gerou algo muito forte dentro de você, e você vai pegar aquela palavra ali e vai guardar dentro de uma caixinha e é só minha e eu não vou compartilhar isso com ninguém. Não faz sentido, né? O evangelho vai muito além disso, né? Você falando, né, sobre isso daí, eu penso assim, cara, o evangelho é algo que a gente tem que aprender, né? A gente tem que mastigar bastante para aprender, porque não é algo fácil, não é algo que você aprende da noite pro dia, né? Tem muito ensinamento ali que a gente tem que cair para dentro mesmo da Bíblia e para poder aprender. Mas só que, cara, quando você aprende e pega essa essência, né? Quando você pega essa essência e você consegue aplicar essa essência num ambiente de trabalho, num ambiente de amizade, daí você começa a gerar algo diferente naquele lugar. Então você começou a gerar novas ideias, um novo conteúdo. Quando você pega isso e gera dentro de uma cultura, cara, as pessoas vão achar que você, vocês estão querendo modificar, vocês estão querendo mudar as coisas, um padrão. Cara, na verdade a gente está querendo pregar são as coisas boas, cara. Pregar as novidades de vida, pregar aquilo que gerou vida em mim. Entendeu? Às vezes a pessoa ela tá perdida num ambiente, cara, que Deus já gerou vida dentro de mim exatamente naquele ambiente. Então não faz sentido eu guardar pra mim, sendo que aquela pessoa também tá precisando. Tipo, as pessoas experimentarem aquilo que a gente experimentou, né, cara? Esse é um desejo do nosso coração, cara. A gente quer explanar isso, não, experimenta isso daqui que é da hora. Gerar vida, literalmente gerar vida, cara. Porque enquanto a gente tá fora de um ambiente onde literalmente estraga a gente, cara, porque não faz sentido eu tô aqui curtindo, papá, coloquei a cabeça no travesseiro, no outro dia eu acordei, não faz sentido, né? As pessoas acham que por a gente tá na igreja, a gente tá vivendo assim, uma monotonia, é ruim, cara, a gente, domingo agora, foi top o culto, não foi? Foi show de bola, cara, top. A gente coloca a cabeça no travesseiro a segunda-feira, mano, por mais dificuldade que tenha, por mais difícil que seja o outro dia, hoje, de manhã, o meu carro acabou a gasolina, mano, indo pro trabalho, entendeu? Plena segunda-feira. Plena segunda-feira, mano. E eu olhei pra aquilo dali, cara, e eu comecei a conversar com Deus no meio daquilo dali.
E Deus começa a ministrar no nosso coração, cara, isso daí é passageiro. Mano, as dificuldades da vida vêm, as tempestades vêm, mas só que quando a gente entende qual é a essência, a gente entende que Deus está na frente do nosso barco e ele vira para a tempestade, ei, calma, tempestade. Ei, acalma o seu coração. Né? Eu gosto muito de lembrar daquele versículo que fala que precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, cara. E não há coisa maior na nossa vida do que Jesus, cara. Jesus é quem gera esperança na nossa vida para ter algo maior e algo melhor. Você vê com que hoje, né, os jovens, vamos falar assim, né, estão aí perdidos no mundo das drogas, da bebida, da prostituição, né? Eles vivem como se não houvesse o amanhã, né? Como que se essa vida fosse só isso, passageira, vamos curtir, vamos aproveitar, porque morreu, acabou, né? E o evangelho, ele vai nos trazer a esperança, como você falou, literalmente. A esperança que a gente vai curtir a vida aqui de uma maneira que, seguindo os princípios cristãos, e também nós já temos uma herança, uma vida eterna, né, com Deus. Isso aqui não é, a morte não é o fim para o cristão, né? É só o começo, né? E, nossa, como é bom a gente ter essa esperança, porque ver esse mundo aqui, né? Nossa, tantas crises, né? Políticas, financeiras, como é que tá o nosso Brasil, né? De ponta cabeça, literalmente. E saber que a gente tem um futuro, tem um céu nos esperando, né? Há literalmente uma esperança para aqueles que têm sofrido, sabe? E a gente vai ver que tudo que a gente está passando, cara, não é em vão, entendeu? Não é em vão as dores, não é em vão as tristezas. A gente vai ver que no final, cara, tudo se transforma em choro, se transforma em alegria. E essa é a esperança, a gente fala que é a esperança do cristão, mas na verdade essa é a esperança de toda a humanidade, cara. Quem não quer sorrir para sempre? Quem não quer se alegrar para sempre? Cara, a gente só vai encontrar Jesus. Não tem outro lugar. Você pode procurar o tempo que você quiser, onde você quiser, mas no fim das contas, o único lugar que você vai encontrar isso é em Jesus. Ele é o começo, o meio e o fim de tudo. O caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Pois é, Matheus. Que história, cara. Que história. Né? É bom compartilhar. A gente saiu da história do Matheus e entrou Viajou, não merece. Mas é isso aí, fluiu o papo e, tipo, alcançar pessoas com essa conversa, né? É o intuito, né? Então você pegou e saiu do Espírito Santo e veio parar no Candói. O que achou da terra prometida? Cara, quantas vezes já veio assim, cara, eu preciso ir embora. Ou será que é o deserto? Não, eu sempre brinco, cara, que Candói é uma terra prometida. É onde mana leite e mel, cara. Eu sempre puxo a sardinha pro lado de Candói, que é um lugar, cara, que eu não troco. Eu já morei, tipo, em Curitiba, cidade grande. Gosto da cidade e tudo. Cara, mas a tranquilidade de Candói... Sim, cara, eu lembro quando eu morava em Curitiba e eu chegava aqui em Candói, cara, e eu saía na rua... Escutava os grilinhos cantando na rua, né, cara? Em Curitiba você só escutava carro. Pra lá e pra cá, né? E aqui no Candói você consegue escutar a natureza. Cara, ó, vou te mostrar um contraste claro na minha vida. Eu cresci... O apartamento dos meus pais é no centro da cidade. Cara, é assim. Do lado tinha um frigorífico. Então era o dia inteiro. Aquele barulho de frigorífico ali. E de noite era gritaria. Era porradeiro, era literalmente tiro, porrada e bomba. Porque era uma rua onde tinha muito tráfico de droga e prostituição. Então, né, como é a realidade de uma vida na cidade, cara. O tempo todo ali polícia passando e gritaria e volta aqui e quero droga e tiro. Cara, essa é a realidade. Quando eu vim pra Candói, né? Completei agora em julho 5 anos que eu tô no Candói. Eu paro pra analisar. Cara, quando eu cheguei aqui, eu me lembro quando cheguei na rodoviária, né? Na verdade, quando eu cheguei em Curitiba, ainda é aquele cenário de metrópole, aquele cenário, né, de cidade grande. Eu falei, pá, deve tá chegando, né? Aí peguei mais um ônibus, né? Já tinha pegado 2 aviões e agora ia pra mais um ônibus, né? Daí peguei o ônibus, cara. E ônibus. Aí começou mato, cara. Mato. Só mato, mano. Mato. Eu falei, meu Deus, pra onde que eu tô indo, cara? E tipo assim, era só isso que tinha na beirada do caminho, porque daí eu dormia bastante durante a estrada, então quando eu acordava eu só via isso, cara. E quando eu cheguei no Candói, cara, aquele silêncio assim, ó. Onde é que eu tô, né?
e acostumado com aquela vida agitada ali de cidade grande e chegar naquele ambiente onde literalmente você escuta os grilos cantarem, cara. Aquilo dali gerou uma paz tão grande no meu coração. E quantas vezes assim eu já pensei, a gente já pensou né, de repente buscar algo mais. Eu tenho assim, pena da minha esposa porque, né, ela sempre quis ir embora, né? Ela sempre quis, né? Ela estudou bastante, então ela quis muito ir morar na cidade grande. E quando ela me conheceu, ela me fala que era a esperança da vida dela. Tipo, ela pensou, meu Deus, é agora que eu vou embora. Mas só que daí Deus, ele convergiu todas as coisas pra eu vir pra cá, pra ela ficar aqui, cara. Mas só que quando eu cheguei aqui, que eu vi essa vida, cara, e às vezes que a gente pensou muitas vezes de ir embora, que às vezes a nossa cabeça, ela, né, se conturba um pouco no meio das coisas. E eu penso, cara, vou embora, né? Vou embora pra onde eu tenho segurança, né? Tem lá meu pai, tem minha mãe, tem uma casa lá. E todas as vezes, cara, Deus fala, não, fica porque é aqui o lugar de vocês, sabe? E eu me vejo exatamente nesse cenário de paz. Exatamente isso, cara. Candói é um lugar onde gera paz. Por isso que as pessoas que vêm pra cá, elas não querem sair daqui. Porque é um lugar onde eu sinto literalmente que eu posso descansar, cara. É, assim, surreal, mano. Candói é top, né, cara? Só fica longe pra caramba, velho. Cara, também já fui trabalhar em outras cidades, já fui embora, cara. Cara, e o clima de Candói é muito gostoso, cara. Frio. Frio, né? Nossa, top, bom, né? Vento todo dia, né? Não, eu me sinto chique, mano. Quando chega o inverno, a gente se sente chique, porque na minha cidade, mano, é um sol pra cada um. É 45 graus das 8 às 10. Então, assim, a gente toma banho já suado. E aqui não, cara. Daí quando chega o inverno, daí é um banho por dia, no máximo. E olha lá. Mas não, brincadeiras à parte, mais ou menos. Mas a gente tem que. Aí a gente se sente chique, cara. Quando a gente vem do calor pro inverno, cara, a gente. Cara, um dia a gente em São Paulo, né? A gente foi lá na igreja do pastor Valber, lá em Paulínia. Uhum. E daí a gente lá e tava quente, né? Daí a gente tava com o pastor Felipe lá do Pará, lá também é quente. Uhum. Daí a gente brincava, nossa, aqui tá calor. Daí o pastor Felipe, é que se não viu lá no Pará, né? É a mesma coisa, tipo, quando você vai num lugar e dá uma esfriadinha, né? É que se não viu lá no Candói, né? Que é frio, né? Cara, às vezes, frio, frio. Mas mano, não, é frio. Ainda é de leve, né? Rio Grande do Sul ali. Não, mas aí é longe um pouco. Gostosinho, friozinho. Matheus, vamos falar um pouquinho sobre o teu chamado, cara. Como que é ser ministro de louvor na primeira igreja batista de Candói? Cara, na verdade pra mim é uma honra, sabe? Eu me sinto todos os dias, cara, todos os dias assim que eu acordo, eu me sinto muito honrado por Deus. Primeiro porque não me sinto merecedor nem um pouco de receber isso, mas quando eu me vejo nisso, cara, que eu subo em cima do altar, às vezes eu tô, né, triste, às vezes eu tô chateado, ou às vezes, cara, por incrível que pareça, às vezes eu tô muito constipado, né, como eu tenho muita renite, cara, mas é impressionante, cara, eu subo em cima do altar, parece que aquilo dali, ó, vai embora. Eu abro minha boca pra cantar, cara, parece que toda... Volta a respirar. Literalmente, cara, literalmente assim, parece que eu respiro de forma diferente. Eu sinto que aquilo dali faz parte de mim, né? Como eu cresci muito nesse meio, pra mim foi muito natural a parte da música. Mas a parte ministerial, cara, eu almejei muito, Eu tinha dias, eu lembro na igreja, assim, quando eu não tocava ainda na igreja, né? Quando eu comecei a frequentar a Batista, lá ainda em Ponta da Fruta, eu olhava aquilo ali, cara, e eu via aquele cenário, eu me imaginava, sabe? Em cima do altar, as pessoas adorando a Deus e cantando. Eu lembro que uma vez numa vigília, eu tava muito rouco, cara, porque quando a gente tá ali naquela intensidade, aquela paixão por Deus ali, aquele primeiro contato, cara, a gente é muito maluco, mano, a gente grita mesmo, a gente não se segura. Eu tava numa vigília, eu tinha gritado muito, cara, e eu tava rouco, sem voz. Daí apontaram lá na frente, Matheus, você que vai cantar agora. Eu olhei aquilo dali e falei, cara, lascou. Agora, né, tipo, nessa circunstância, mas daí, cara, Deus já atentou pra mim, Matheus, cara, é o que você sempre quis. Cara, eu subi ali em cima do altar, e cantei uma música que era muito especial pra mim. E as pessoas acredito que não entenderam nada que eu tava cantando, porque eu tava muito rouco, cara. Mas ali, quando eu pisei em cima do altar, peguei aquele violão e cantei pela primeira vez em cima do altar. Eu falei, Senhor, eu não quero sair daqui nunca mais. Quero sair daqui nunca mais. E de lá pra cá,
quando eu cheguei no Candói, eu ainda era só um cara que tocava violão, quebrava um galho. Mas só que quando eu cheguei aqui, cara, era um contexto onde a igreja não tinha um ministério totalmente formado. E, né, minha esposa já era do ministério, já cantava. E o pastor, né, a gente casou e eu já entrei no ministério, né, que era uma exigência que o pastor tinha feito. E a gente casou e logo entrei no ministério. E, cara, eu me vi ali num cenário onde eu ia ter que ministrar pra igreja. Eu ia ter que cantar e ministrar pra igreja, cara. E pra mim foi muito louco, porque parecia que eu tinha feito aquilo a vida inteira, sabe? Casou com a esposa e com a igreja. Exatamente. Eu me sinto assim, cara, graças a Deus. É um lugar onde eu literalmente, assim... existem lugares onde se sente à vontade, né? Tipo, a nossa casa, a gente vai no banheiro de boa e tal. Daí a gente tem mais dificuldade de ir na casa dos outros. Mas, cara, na igreja você dá vontade pra fazer meio que de tudo. Literalmente da palavra. Entendeu? Por quê? Porque é um lugar onde, cara, desde o primeiro dia, assim, no contato com as pessoas, foi tão intenso, né? As coisas que Deus fez na minha vida aqui no Candói. E foi como se eu tivesse a vida inteira com vocês, sabe? Uma vida inteira junto com vocês, uma vida inteira em cima do altar cantando, mas na verdade não, cara. Eu tô inserido nesse contexto tem 5 anos só, entendeu? Então, tipo, todos os dias eu tenho aprendido algo, mas tem sido a minha vida. Cara, Deus vai acrescentando, né? Eu me lembro uma situação com você. Tipo, foi um tempo que eu tinha saído da igreja batista, né? E tal. E eu lembro que você foi, você, a Iana e o pastor lá em casa, e você levou o violão. E você chegou e tocou uma música de composição tua, né? Cara, o Matheus saiu de casa e eu peguei e fui pra internet, cara. E eu lembrava só um pedacinho da música. Hoje eu não lembro. Mas, nem eu, cara. Não lembra? Mas eu lembro que foi eu que escrevi. Não lembra? A própria música não lembra? Não lembro, mano. Mas eu lembro que é minha. Você não escreveu a música? Foi, cara, mas acontece. Eu devia ter copiado ela Autoral. Misericórdia, né? Fez uma releitura da música. Não, daí, cara, tipo, ele saiu de lá e eu fui pra internet, cara, e digitava em nada aquela música. Daí eu peguei e falei pra Jana, eu acho que a música é do... Lembrei, cara. Lembrei qual que é a música. Eu falei, eu acho que Lembrei. Eu falei que eu acho que a música é do cara. Deve ser dele, porque não tem na internet essa música. Aqui, cara, não vou esquecer de novo. E daí tipo, cara, eu vi aquela música e ficou, né? E eu tava num negócio assim, eu tinha uma vontade de voltar pra Batista, mas ainda tinha um orgulho. E, cara, e ainda não foi naquele, demorou bolas pra mim voltar pra Batista. Mas Deus já começou a trabalhar. Daí a Jana, não se empolga não, só por causa não se empolga, né? Já sabe, né? Daí aos poucos o cara foi, e Deus foi trabalhando. Hoje, graças a Deus, estamos ali caminhando junto, sim, né, cara, no ministério. Cara. Deus acrescentou Eduardo, sim. Tipo, eu cheguei lá, o Eduardo já tava lá e Deus acrescentou. E, cara, hoje eu vejo, assim, uma harmonia bacana entre a gente nas nossas conversas, nos papos. Os três mosqueteiros. Literalmente, Vem, cara, literalmente. Diga lá, lembrou da música? Cara, eu acho que eu lembrei, assim, mais ou menos. Mais ou menos? Consegue tocar um Rola pedaço pra gente? Uma palhinha não? Pega o violão, então. Vou lembrar o tom aqui, cara. Meus passos não alcançarem, se minhas forças já não valem, se meus pés não aguentarem, eu te chamo em meio ao vale, tu sustentas quando estou só, me levantas em meio ao pó, tu me guias quando no escuro estou, faz entender que sem ti eu nada sou. Tu és o Deus que anda sobre as águas, tu és o único que não falha, em tudo te exaltarei. Tu és o Deus que me
abraça quando aflito estou, me levanta e me faz um vencedor. Tu és o Deus. Cara, que música, top cara. demais! Cara, eu lembro, cara, eu lembro desse dia. Você morava ainda naquele apartamentozinho lá em cima. Isso, lá. isso, Eu cara, lembro, que cara, marcou minha vida, cara. esse daí marcou também a minha vida. Eu lembro que um dia eu fiz um culto, lembro que cada um dirigia um culto de quarta-feira. Sim. Daí tinha um dia que era eu que dirigia, eu lembro que eu fiz um culto de oportunidades Aham. ali, daí eu falei, Matheus, consegue tocar? Sim, Daí você sim. também teve que... Cara, Lembrar, como... cara, é porque, tipo assim... Viu? Escreva essa... Mano, cara, eu sempre essa música gostei tem que muito gravar, de cara. escrever, sempre gostei muito de escrever. Quando eu conheci minha esposa, cara, eu escrevia muito, mano. Tanto que a música do meu casamento foi eu escrevi, cara. Eu falei, eu vou casar com essa mulher, mas eu vou escrever uma música pra ela. E lembra a música do casamento? Ixi, não, vamos puxar esses assuntos, Mano, né? depois eu canto pra você, meu bem. Agora, cara, para o mundo, cara. Esse podcast vai alcançar nações, cara. Amém, amém, E vamos amém. ouvir tua Não, voz, mas cara. pra 2021 ainda, e nesse segundo semestre, eu falei com Deus que vou voltar a compor essas músicas. E eu creio ainda que nosso ministério vai cantar só música autoral, cara. Em nome de Amém. Jesus. Cara, eu tenho que... Temos que continuar nossas aulas de violão, né, cara? Tem. Kelvin tá evoluindo, cara. Tá evoluindo. Tava evoluindo, parei um pouquinho, acho que esqueci. Já sabia tocar. Normal. Se juntasse todas as 6 músicas, acho que culto dava já, uma... tio. Não, dava uma música. Cara, falando em música, como é que foi ontem na hora do culto? Arrebentou a corda do violão? Cara, no meio então, do louvor? Eu falei também com Deus que eu vou parar com esse negócio de orar antes do culto pelo meu violão, porque toda vez que eu orei, a quase estourou, mano. Mas só que ontem eu vi que realmente, assim, acho que Deus tinha Foi de Deus, parece, tinha né? um propósito muito grande, sabe? Porque Foi, né? Foi? ver a igreja cantar do jeito que cantou, cara, assim, algo que a gente podia olhar, assim, e falar, caramba, mano, é literalmente contemplar a face de Cristo, assim. Parecia um coral. Na igreja, literalmente um coral, cara. Imaginei a gente no céu, assim, já, os anjos cantando, a gente Santo, adorando. santo, santo. Exatamente, mano. Foi muito lindo, cara. Foi bonito, Muito lindo, tipo... muito lindo. A gente tava conversando isso antes, né? Ali, Sim, tipo... muito show, cara. Que, cara, a gente se alegra muito de ver, assim, a igreja unida Sim. em louvor e da forma que foi, cara. Foi muito de Deus arrebentar Sim, aquela corda não, de foi, violão, eu assim. acredito Deus assim. Deus Acredito que perfeito. tudo é no propósito, cara. deu o direcionamento que ele queria dar, né? Exatamente. E Porque foi o isso que culto é cara. pra ele, né? Sim, é pra ele, tudo é pra Foi um ele. momento de adoração, cara, sem igual, cara. Sim, foi. Somente vozes, cara. Em um só canto, cara, louvando a Deus, cara. Nossa, Foi lindo, cara. Foi lindo. maravilhoso, Mas eu pude cara. tocar violão, Deus. Tem que ser assim, mas tem que ser assim, cara. Brincadeiras à parte, o nosso coração ele tem que estar sempre voltado pra Deus, né? A gente conversava sobre crianças, né? Tudo que a gente faz, cara, eles acabam reproduzindo. Então, se eles veem a gente reproduzindo Cristo, reproduzindo essa essência, cara, é natural que eles vão crescer de uma forma aonde eles vão estar inseridos num ambiente onde eles podem exatamente traduzir isso que eles sentem, cara. E ontem a gente literalmente traduziu o que a gente tava sentindo, cara. Matheus, pegando um gancho aí que você falou nas crianças, cara, vamos falar um pouquinho sobre paternidade, cara. Como que é esse lance na tua vida? Cara, na verdade, eu acho que a coisa mais louca da minha vida, eu acho que foi isso, mais do que qualquer outra coisa que eu já vivi, né? Eu sempre quis muito ser pai, cara. Sempre quis muito ser pai, assim. A minha esposa até me culpa muitas vezes quando a gente tá brigando, porque fala que você queria muito, não sei o quê, cara. Toma, mas, cara, agora. eu sempre quis muito, porque não faz sentido, cara, você tá numa vida assim, né? Nada contra. Mas não faz sentido você estar numa vida assim, onde você olha e você não vislumbra, cara, uma pessoa que vai estar ali do seu lado, olhando pra você e tendo uma visão diferente de você, sabe? E até falando sobre isso, sexta-feira, cara, na nossa vigília, eu vi a minha filha ali, ajoelhada, cara. Minha filha só tem 2 anos de idade. E ela ajoelhada ali, olhando pra mim, reproduzindo aquilo que eu tava fazendo, aquilo que eu tava cantando, cara. Eu falei, cara, valeu a pena. Tudo que a gente, as barras que a gente enfrentou, sabe? Porque a gente teve filho muito novo, cara. Eu e minha esposa, eu tenho só 27 anos e ela tem 29. Ela não gosta que eu fale isso, mas ela já vai fazer 30. Mas só que a gente 3.0. exatamente, cara. E a gente teve filho muito novo e num cenário, cara, que tudo era contra.
né? Um cenário onde, tipo, os dois desempregados, os dois não tinham nada no bolso, cara. E aquela dificuldade, cara, e Deus coloca aquela sementinha na nossa vida. E ver aquilo sendo gerado dentro daquela dificuldade toda e Deus provendo todas as coisas. E quando eu vi a minha filha, cara, antes, né? Quando a Iana falou pra mim que tava grávida, cara, eu lembro que eu coloquei a mão na barriga dela assim e falei: Senhor, a minha filha não é minha, é tua. Eu lembro que eu falei isso com a mão na barriga da Iana assim. Falei: Senhor, a minha filha não é minha. Não faz sentido ela ser minha. Ela é tua. Porque, cara, tudo que eu fiz até aqui hoje e o que eu tenho vivido foi porque o Senhor me colocou aqui. Então não faz sentido essa filha ser minha, essa filha ser sua, né? E hoje eu tenho visto, assim, né, a Clarice se desenvolvendo nas fases dela, assim, é muita fase, muita coisa, assim. Mas no meio disso tudo, cara, ela dá uns glória a Deus, sabe? Ela dá uns aleluia lá do nada, assim, que eu falo, cara, valeu a pena. Entendeu? Às vezes umas músicas que ela grava assim na cabeça dela. Eu lembro que ela tava cantando Espírito vem, Espírito Santo. Ela tava cantando isso, cara, e aquilo dali incendiava o nosso coração, cara. Porque parecia que ela tava reproduzindo exatamente aquilo que a gente tava sentindo, sabe? E eu vejo que a minha filha ela é muito espiritual nesse sentido. De que Deus ele plantou uma semente que foi produzida em lágrimas, sabe? Produzida debaixo de oração, de uma cobertura muito bacana de família, sabe? E hoje ela tá aí crescendo, cara, eu podendo ver isso. Então, paternidade, eu acho que se eu pudesse dar um conselho, cara, vai fundo, mano, porque é de Deus. Viu, entrando nesse papo de paternidade aí, né? Você falou que você queria, né? Eu já era o cara que falavam pra mim direto. Quando que vão ter filho? Ah, não, Deus me livre, não quero, a criança dá trabalho, né? Gera custos e, né, tipo, um monte de coisa. Eu lembro que tinha o Adriano falava pra mim que eu ia descobrir o verdadeiro amor assim que eu tivesse um filho. Que você só descobre isso. E, cara, aconteceu, tipo, a Jana engravidou e tal, daí a gente tava desconfiado, né, meio tomara que não, né, e tal. Mas, cara, a partir do momento que foi constatado que a Jana tava grávida, cara, gerou um negócio dentro de mim, assim, cara, já parece que foi pegar e enfiar no negócio assim, você é paternidade, eu acho cara. interessante, assim, eu lembro que quando a Iana falou que tava grávida, por mais que a gente queira, a gente fica muito nervoso, mano. Vem um negócio dentro da gente, tipo, o que eu fiz, cara? E agora, né? E agora? Né? Por mais que você tenha desejado muito aquilo dali, mas na hora que vem, parece que cai a realidade sobre a sua cabeça. Eu lembro que a gente pegou o carro, a gente entrou no carro e a gente correu na casa do Dino e da Vanessa. Né? Na época eles moravam aqui ainda. E eles são, assim, muito referência de amigos, assim, de que é pai e mãe, assim, que dedicam a vida pros filhos, sabe? E eu falei, cara, e agora o que eu vou fazer, cara? Não sei o que eu vou fazer. Ele só olhou pra mim e falou assim, cara, relaxa. Quando você enxergar a sua filha, você vai se transformar num bicho, cara, num homem que você nunca imaginou que você ia ser na sua vida. Vai virar homem? Não, sempre foi, mano. Um homem que a gente nunca imaginou. Não, Um homem pai, então. Colete. Cara, é fantástico, tipo, isso, e gera isso. Daí eu lembro que, cara, daí antes, eu já tava gerando isso daí ainda, a Jana não sabia de certeza, mas eu já tinha preparado um pouco psicológico pra ser pai e tal. Daí o dia que ela fez o negócio, daí eu pensei, se não for, agora eu já tô querendo, então daí vamos ter um filho e tal. Tomara que seja agora. Cara, e daí aconteceu tanta coisa, cara, tipo, minha esposa teve sangramento durante a gestação ali, cara, a maior dor que eu acho que eu já senti foi naquele momento, a gente foi chorando, cara, daqui a Guarapuava com medo, cara. Incerteza, né? Daí, tipo, cara, tanta coisa aconteceu, um dia nós vamos fazer um podcast, a gente vai contar sobre isso. O Eduardo, um dia eu acho que eu contei uma história pro Eduardo. Sim.
E a gente... Previsões, né? E eu creio, assim, que vamos gerar no Eduardo essa vontade. O mais engraçado é que eu puxei o assunto da paternidade e eu não tenho filho, né? Pai, né, Eu cara? não sou Mas pai, né? Mas eu não sei porquê, cara, mas eu tô achando que ele tá gerando uma curiosidade. Ele tá se interessando Mas tudo no pelo... tempo de Deus. Digo, cara, com tudo certeza. eu sempre de falo, Deus. só se Deus estiver precisando de um Samuel, daí ele quiser me usar. Só se for da vontade dele, cara. Porque da minha, no momento, não é, né, cara? Amém, cara, Eu me faz lembro parte. do Matheus, quando a Ana tava grávida, tava nos dias de Clarice nascer, e aí tava nos dias de eu pegar férias. Cara, você vê como é que foi tão de Deus, cara. Logo que a gente, a gente tinha virado amigo fazia pouco tempo, cara. Mas, eu já tava cuidando, cara, ajudando ele a cuidar daquela criança, cara. Inconscientemente. Porque eu pensava, falava pro Matheus, quando que vai nascer Clarice? Ele falava, mas por quê? Não, é que eu quero pegar férias, depois que ela nascer, né? Pra não atrapalhar, justamente isso, né? Pra dois funcionários se desligar da empresa e tal, né? E gerar algo estranho na empresa, né? Aham. Cara, então foi tão de Deus, cara, que a Clarice nasceu e depois que a Clarice nasceu ali, cara, que eu peguei férias ali e tal. E eu me lembro, o Matheus, os primeiros dias, né? Cara, ele ia trabalhar, mas ele parecia um zumbi, cara. Mano, Tava, totalmente. cara, o olho assim, meio aberto, assim, sabe, cara? Eu sou aquele Ele tipo tava de em Nárnia, cara, assim, eu se sou conversasse com aquele ele. tipo de cara que não consegue esconder esse tipo de coisa, né? Porque pelo fato de eu já ser de um lugar diferente, eu já tenho uma cara meio diferente, que não ajuda muito. Cara, quando eu tô Se entregou agora. Quando eu tô muito Feio. cansado... Tô brincando. Não, tio, Já que tocou no a assunto, gente já... tem que ser sincero, a gente tem que Tô ser brincando. sincero. Mas quando eu tô assim, nesses dias assim, cara, muito aperreado assim, cara, e era feio, mano. Nossa, eu me olhava assim. Mas imagina só, dias, ficava sem dormir, cara. Mas foi muito lindo, era tudo lindo. Eu vi minha esposa lá, cara, eu tenho que dar parabéns pra ela, assim. Levantava com dor e eu lá, firme e forte, mas querendo dormir. Mas tava lá, cara, e é isso, mano. Eu acredito que é de Deus. Deus trabalha a nossa vida e dá as condições, mano. E aquele negócio, né, que quando você tem uma criança pequena, você quer cuidar, né, cara? Tipo, Sim. parece que vai desmontar. Se você vai Aham. pegar, parece que vai desmontar, cara. Parece que ela dormiu, mas ela não tá muito ali. E daí, tipo, eu lembro que a Jana levantava de madrugada pra dar mamar, né? Cara, eu levantava junto, né? Eu tinha medo que a Jana dormisse dando mamar e derrubasse alguma coisa. Mas, cara, mãe é mãe, né, cara? Instinto, Não né? adianta, cara. Mãe é maleô, literalmente. Cara, mas foi muito bom nossa conversa aqui, cara. Matheus, muito obrigado, cara, por ter aceitado esse convite, cara. Foi um tempo maravilhoso aqui, cara. A gente recordou muitas coisas boas, cara. Um prazer ter você aqui, cara. E vão surgir outras oportunidades também pra gente falar mais um pouco aí da palavra de Deus, compartilhar nossas experiências. Com certeza. Pra mim, na verdade, é uma honra, né? Como disse no começo. Pra mim é uma honra poder estar fazendo parte disso, né? Ter acompanhado o processo e estar acompanhando vocês, né? Que querendo ou não, a gente tá junto praticamente, né? Toda semana junto aí. Pra mim é uma honra poder estar sentado aqui nessa cadeira, cara. Me senti importante pra caramba nessa cadeira. Essa cadeira presidencial, diretor. Essa presidencial, Aham. melhor ainda, mano. Me senti tipo um presidente, mano. Mas é de Deus, cara. Segue firme, vai em frente, porque Deus tem uma obra muito grande pra fazer através dessas 3 cadeiras aqui. Cada um que sentar aqui, eu tenho certeza que vai ter uma história linda pra contar com Deus. Cara, você, na verdade, você não é presidente, você é embaixador do reino de Deus aqui Ah, na Terra, sim, cara. Representante Caramba, oficial, né, cara? A gente Ó, tem um Deus. papel mais top, É né? isso aí, Foi mano. as palavras do Billy Graham, né? Quando convidaram ele pra ser representante de um país, e ele falou, não aceito ser rebaixado de cargo, eu já sou embaixador do reino de Deus. Opa. E é Eu acho que não verdade, tem cara. título Já, maior, né? a gente é isso. Cara, foi uma honra mesmo, cara. Foi um papo legal. Eu acredito que se a gente embalasse e continuasse embalando tem muita aqui, coisa aqui. ia dar algumas... Mas eu vi um monte de coisa na minha cabeça aqui, Eu, cara. eu mas- também, tipo, cara, não dá vontade de se desligar Não, desse papo lógico aqui. que não dá. Cara, mas é isso aí. Valeu mesmo de estar Obrigadão, aí. cara. Tamo junto. Vamos ter você mais vezes. Foi comentado aqui do Dino. Dino, queremos você aqui. Verdade, mano. Isso, Você é ó. fera. Queremos você aqui, cara. Gente, muito obrigado por esse tempo. Curte, comente, compartilha nas redes sociais lá. É nóis. Isso aí, galera. Fortalece nós.